Olá, sejam todos bem-vindos ao 20º episódio do ConfraCast, o podcast da Confra10, mais que negócios. Estamos ao vivo pelo Instagram. Quem não acompanhou desde o início, depois pode assistir no YouTube, no canal da Confra10, ou então no Spotify, no canal do ConfraCast. Quero agradecer a presença aqui dos meus confrades e amigos, André Bortolini, está aqui à minha direita, da Suavitar Fraldas, próximo anfitrião da Confra10, Isso aí. anfitrião de setembro. Hoje nós temos evento na R2 Motors, que é a empresa do Thiago Ribeiro. Ele é o anfitrião e o Márcio Kias é o co-anfitrião da IES Energia Solar. Estou aqui também com o Henrique Costa, Boa tarde. da Maribrax Postos de Serviços, e o Jax Beck, da Mais Que Foto. Isso aí. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Vai ser um prazer aqui a gente poder Bom. trocar uma ideia sobre empreendedorismo, negócios, as empresas de vocês, a história de vocês um pouco para todos conhecerem e do que a gente está fazendo aí há 5 anos na Confra10. A Confra10 completou 5 anos em abril. Marcamos um evento de aniversário na Marina da Conga. Esse evento tinha passeio de lancha, tinha contratado já tudo. Tinha comediante, tinha roda de samba no Pôr do Sol, banda de rock, banda top do Kiko Prata. Boa. E aí só que a gente cometeu um grande erro. A gente não convidou as esposas. Isso aí foi. E aí não teve evento. Choveu, depois teve a maior catástrofe da história. Não parou de chover. A gente resolveu, a gente remarcou para dezembro com as esposas. Aí vai dar tudo certo, vai ser um dia lindo. Com certeza vai. Não tem como dar errado. E quero agradecer aqui ao Vanderlei Dutra, que é o CEO aqui do Grupo Timoneiro, e o OT Play, que é o estúdio onde a gente grava o ConfraCast desde o primeiro episódio. Estamos no 20º hoje. Acontecia antes na sede do Timoneiro, que é no centro de Canoas, e já desde o 16º episódio, os últimos 3 já foram gravados aqui no OT Play, no estúdio do Território Coworking Park, que é na Avenida Farroupilha. É um estúdio panorâmico. E eu, pela primeira vez, estou fazendo aqui, porque depois o Vanderlei fez o 15º para nós, e o 16º, 7º e 8º, aliás, ele fez o 16º, daí o 17º, 8º e 9º foi o Rafa Siqueira. Aliás, fez muito bem, muito obrigado, Rafa, pela tua parceria. Adorei, assim, como é que foi a dinâmica. E agora estamos retomando. Eu fiz aí 15 episódios e agora estou tendo o prazer de poder fazer de novo com vocês. E hoje no evento a gente tem 89 confrades confirmados já. Aliás, fechou a lista, 89. E dos 103 membros que nós temos, alguns são convidados que estão lá pela primeira vez ou estão ingressando na Confra10. E vamos para o que interessa. Vamos começar pelo André. Quero que o André fale um pouquinho o que é a Suavitar Fraldas, como que começou, quem é o André. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Jax. Boa tarde, Boa Henrique. tarde. Primeiro, obrigado pela oportunidade, sabe? Tanto de fazer parte do ConfraCast aqui, como da Confra10. Para mim é uma honra participar. Eu já tinha visto nos Instagram uns amigos que já estavam na Confra10 e me chamava a atenção o que é essa galera, um monte de empresário reunido numa reunião, sabe? Me chamou muita atenção, né? E numa dessas um amigo me convidou, o Márcio Kias, né? Que é meu padrinho. E, cara, foi muito bacana, muito legal a ideia da confraria, sabe? A regra que vocês determinam, sabe? Faz com que torne ela mais forte ainda, sabe? Então, assim, para mim participar, entrar, foi muito legal e quero continuar fazendo parte dela para muito tempo ainda na frente e mês que vem lá na minha empresa, né? Igual. Eu sou André Bortolini, tá? Sou da Suavitar Fraldas. A gente trabalha com comércio de fraldas geriátricas na região metropolitana de Porto Alegre. A gente atua nessa área. Atendemos a clínicas geriátricas especificamente e também pessoa física, sabe? Então, quem tem familiar em casa, quem tem alguém doente, acamado, desse tipo assim, pode contar com o nosso serviço, né? Nosso produto e nosso serviço, porque a gente vende e faz a entrega. A entrega é nossa, é própria. Então, é um diferencial da empresa
a entrega, sabe? Porque muitas pessoas, assim, elas não querem o motoboy entregando, nada contra o terceirizar, né? Mas é uma coisa mais pessoal, sabe? Às vezes até precisa ter uma informação técnica na hora da entrega, porque muitas pessoas às vezes estão comprando pela primeira vez, não sabem como é que funciona, tem um pouco de receio, um pouco de vergonha às vezes também, né? Porque é fraude, é uma coisa que um idoso, né, ou uma pessoa doente assim vai ter que usar, né? A gente não gosta assim, né? É um produto que a gente não quer que ninguém use, né? Sim. Não é bacana usar porque é uma coisa, mas por outro lado é maravilhoso para quem precisa, sabe? Então a gente resolve um problema de uma pessoa, não pode talvez sair de casa porque, né? Então ela pode se locomover, pode caminhar, pode viajar, pode ir no carro, pode sair usando fralda geriátrica, sabe? Então a gente resolve um problema de uma pessoa que talvez ficaria em casa, né? Ou teria vergonha de sair porque às vezes um pequeno escape, né? Até uma cirurgia de próstata, por exemplo, que é por pouco tempo, logo a pessoa retoma a vida normal, a gente resolve o problema nesse meio tempo, sabe? Então a nossa empresa é isso. A gente atua dessa maneira, atendendo, né, nessa região, nessa área de atuação que é Porto Alegre. De Porto Alegre a Dois Irmãos, mais ou menos, pegando Viamão, Gravataí, essa região aqui na metropolitana, sabe? Um pouco de mim, posso falar de mim também um pouco? Deve. Bom, eu sou casado com a Mirella, minha esposa. Tenho 2 filhos, Germano de 5 anos e a Liz Marina, minha bebezinha de 5 meses. Vai fazer 6 agora mês que vem. Sou um paizão para eles, sabe? Temos uma família bonita, querida. Sou formado em Ciências Contábeis. Depois eu fiz 2 pós em Gestão Empresarial e Marketing. Antes mesmo da Suavitar, eu comecei a trabalhar com o meu pai. Meu pai tinha uma transportadora e eu desde pequeno sempre quis trabalhar com ele. Trabalhar, né? Porque quando a gente é pequeno, o nosso foco é nosso pai, né? E meu pai sempre foi bem trabalhador, e eu queria trabalhar igual meu pai. E aí, não, então vamos trabalhar na firma, né? Comecei de office boy lá, me assinou a carteira, com 14 anos, tenho carteira assinada. E comecei a trabalhar com ele. Daí eu me lembro de um caso que era verão, era ano novo, acho, ele foi pra praia ano novo. E no domingo, no dia 1º, assim, era o feriado, e no dia seguinte era dia útil, né? Aí meu pai, tá, arruma tuas coisas, vamos embora. Mas como assim, pai? Não vou ficar na praia, não queria trabalhar? Agora vamos trabalhar. E, cara, sabe que eu fiquei feliz com isso? Eu me senti importante, parece, sabe? Eu sou útil, ele quer que eu vou trabalhar. Eu tinha 14 anos para 15, né? Era aquele verão, eu faço 15 logo em seguida. Eu me senti tão... Que bom, né? Que ele quer que eu vá, assim, mesmo que eu não vá ficar na praia uma semana, mas eu vou trabalhar. E aí comecei a trabalhar com ele, né? Aí fui crescendo, né? Eu tinha 14 anos, me formei, fiz pós, tal e coisa. E aí, então, em 2009, surgiu a Suavitar. O que era a Suavitar? A Suavitar era uma empresa de um amigo meu, tá? Ele e o pai dele, eles tinham uma máquina em casa, eles fabricavam e vendiam. Eles tinham 3 clientes na época, 3 clínicas que eles atendiam. E o pai dele se aposentou, ele não queria mais, ele estava louco para largar assim, né? E nisso, eu tinha um primo meu, que é meu sócio, o Felipe, ele tinha recém voltado da Austrália na época, e estava por aí procurando emprego e coisa, daí surgiu o negócio das fraldas, daí eu disse para ele, cara, eu vou contigo nessa. Vamos lá, eu compro contigo, vamos ver como é que é e vamos tocar ficha. Mesmo eu já tendo o meu negócio do meu pai, né, da família, né, o negócio da família, trabalhar com meu pai, mas, cara, vamos tocar ficha aí, vamos junto. Aí, tá, beleza, vamos lá, falamos com um amigo nosso, um amigo até hoje, e aí, 1, 2, 3 reuniões ali, decidimos um valor para bater o martelo. 2009, isso aí. E no começo, para mim, era uma brincadeira, assim, algo a mais, sabe? Tinha uma rendinha ali, pouca coisa, difícil, né? No começo, faturava pouco, sabe? Daí a gente foi se adaptando, assim. E aí ficou ali uns 2, 3 anos bem, assim, Mas quem tocava era teu primo? Eu e ele, nós dois tocávamos. E o negócio com o teu pai? Também, então, tipo assim, Dividia. nós se dividia, entendeu? Então, com muita coisa assim,
era pouco cliente, né? Era pouco volume que tinha, sabe? Então era tudo meio feito caseiro, assim. Eu ia lá, ajudava, voltava. E aí a gente começou a, devagarinho, melhorando. A gente começou a melhorar a produção, né? A gente pegou um parceiro, né? Separou a fábrica das vendas, como até hoje, na verdade. Então, tem a fábrica e tem a distribuidora. Nós somos da Suavitar Distribuidora. Então, a fábrica fabrica exclusivamente para nós. E a gente vende. Hoje é assim. E aí, então, no começo... Terceirizou a produção depois de um tempo. Exatamente, é. E aí, então, a fábrica fabrica com a nossa marca e a gente vende a nossa marca. Aí, ficou uns 2, 3 anos muito devagar, sabe? Remando. Mas, para mim, estava, de certa forma, confortável. Porque eu tinha o meu outro negócio. Mas, sabe assim, com o passar, né, da vida, tu vai se dando conta de algumas coisas, vai te chamando a atenção. Aí chegou um momento, eu me lembro de um caso assim que um cliente de bom princípio queria comprar fralda. Acho que era a prefeitura lá. E na época nós tínhamos um funcionário na firma que morava lá perto. Daí eu disse pra ele, cara, leva lá pra mim uma amostra. Levo, tá. Aí eu pensei, não, nada a ver, vou mandar o cara levar, a empresa é minha. O que eu vou pedir pra ele fazer um favor pra mim? Aí peguei, eu e meu sócio, cara, vamos lá e vamos nós levar essa amostra, sabe? Deu um estalo assim, por que eu vou, né? E a gente foi, fechou o negócio, vendemos lá umas 2, 3 vezes, era pra prefeitura ali, e a gente pegou o gosto do negócio. Não, peraí, vamos começar a vender, porque eu nunca fui vendedor. Eu trabalhava ali na área administrativa, né? Minha parte de transportadora, já tinha os veículos já, os caminhões com contratos já, sabe? Então a área comercial assim não era tão forte. E começamos a vender. E vender. E aí sim criamos, isso já era então 2011, 12, acho. Então passou ali uns 2, 3 anos e a gente aprendeu a trabalhar, a fazer o comercial da empresa, sabe? Então assim, ela começou com um faturamento baixo, né? Então a gente foi degrau a degrau, ano após ano. E o que é interessante nisso é que desde lá até o ano de agora, 2024, a gente está numa crescente, sabe? Então nos enche de orgulho, a nossa empresa está ainda num crescente, sabe? Apesar de aqueles 2, 3 anos ter sido meio que um marasmo, assim, chegou um momento que a gente se deu conta que, não, vamos focar nessa empresa. E aí, nesse meio tempo também, eu comecei a focar na empresa, na Suavitar, e ela começou a dar resultado. Cara, e a gente fica, né, com o ego melhor, a gente trabalha melhor, a empresa gira, tudo acontece, né? E, em outro lado, o transporte em crise. Vocês lembram teve ali aquela greve em 2018? Parou tudo, né? Tu tem posto, tu lembra, né? Que parou tudo. Cara, ali, claro, é horrível, né? Porque nós ficamos ali um mês sem faturamento. Aí pega um mês sem faturar e as prestações rolando normal, né? Quando já está numa situação difícil. E aí para mim, eu pensei, chega, eu vou focar no que eu estou gostando, no que me dá prazer, sabe? No que dá resultado, no que eu gosto. Não adianta eu gastar energia numa coisa que não está indo bem. Aí, né, as coisas vão acontecendo. Aí falando com meu pai, olha, não quero mais, vamos começar a diminuir, vamos baixar a bola, vou saindo para lá. E a coisa foi acontecendo meio que ao natural, assim, e deu por coincidência, mais ou menos bem no nascimento do meu primeiro filho, do Germano. Foi no mês que ele nasceu, assim, foi quando eu mais ou menos separei, porque eu trabalhava nas duas, sabe? Daí eu consegui separar. E aí eu fiz um pavilhão novo para nós, foi bem quando a mudança do meu escritório foi bem no mês que ele nasceu, sabe? É um marco para mim isso. E aí de lá para cá a gente focou mais ainda, né? Eu foquei tipo 100% do meu tempo, né? E das minhas energias para trabalhar na Suavitar. E graças a Deus a gente tem colhido bons resultados, sabe? A gente está num crescimento ainda, esperamos continuar, né? Sabe? E estamos trabalhando para isso. Que legal. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Primeira coisa, aquele momento onde tu pegou o gosto pela área comercial, assim, que tu foi lá em Bom Princípio atender aquela prefeitura. Que ano foi isso? Isso aí deveria ter sido 12 ou 13.
Eu acho que 2000... Eu tenho marcado, eu tenho tudo marcado, planilhado, sabe? Tu iniciou o negócio em 2009, mais ou menos, lá por 4, 5 anos de negócio, tu deu aquela virada. Foi por aí. Foi uma que coisa foi onde tu foi picado pelo troço. tu sabe que eu nunca fui do comercial, nunca fui de vender assim. Eu já fui na tua loja ali, né? E, pô, não dá pra ir ali, porque tu vai fazer o cara sair com alguma coisa da loja, sabe? Eu não consigo ser assim, né? Tão hábil na venda, sabe? Mas a gente aprende. Né? A gente aprende. E outra coisa, se a gente tem um produto que se vende, né? A gente basta ter ele. Claro que tem que ter o comercial, mas se a gente tem um produto bom, sabe? Que a gente se vende. Já aconteceu de eu ter algumas clínicas, cliente, de me trocar por preço. Né? Assim, André, esse mês não vou mais comprar de ti porque o fulano lá, outra empresa, me fez por tanto. Não, tudo bem. Não tem problema. Deixa. Cara, passa 2, 3, 5, 6 meses, ela volta. Sabe? Talvez porque o produto do outro não era tão bom, talvez porque o serviço não era tão bom, talvez às vezes eles deixam faltar, né? Sabe? Uma coisa que a gente faz lá na nossa empresa, cara, a nossa empresa é uma empresa pequena, né? Então é mais fácil de controlar, né? A gente, mais ou menos, os clientes grandes nossos, né? As clínicas grandes, a gente sabe, mais ou menos, a gente conhece o estoque deles, sabe? Então a gente sabe que, mais ou menos, tal dia, tal cliente vai pedir. A gente se prepara o estoque, né? Prepara teu estoque, prepara a nossa logística, porque eu sei que tal empresa vai precisar uma quantidade grande. Então, e se a empresa não me pede, eu já entro em contato. Olha, vocês estão precisando. Eu ia te perguntar isso agora. E aí o cliente responde, ainda bem eu te mandar o WhatsApp mesmo. Estou há 2 dias para te mandar, não te mando, esqueci. Sabe? Então a gente controla. Claro que a gente quer vender, né? Óbvio, né? Mas uma satisfação para o cliente, porque eles não têm a preocupação com fralda geriátrica. Uma clínica geriátrica tem inúmeros problemas, idosos, doentes, acamados, né? Muita coisa para cuidar, né? Remédio, medicação. A gente sempre fala lá, né? Eu e meu sócio, a gente vai visitar o cliente, se não se preocupem com fraldas. Não se preocupem, não precisa nem pedir, a gente vai entregar, a gente sabe. Então a gente já sabe que o cliente tal tá para pedir, né? Isso é uma experiência nossa já de anos, né? E acontece. É toda hora, toda semana. Eu sei que início de semana um pede, meio do mês outro pede, um pede cada 15 dias, né? Outro é semanal. Então a gente sabe, os que são mais encaixados, assim, a gente já manda entregar, nem aviso nada. Manda entregar e tá tudo certo, e assim que funciona, é assim que eles querem. Já tem uma relação pra nós é ótimo. Próxima com eles, né? Que legal. Legal. Parabéns. Bacana, né? Legal. A primeira coisa que eu ia fazer, a pergunta pro André, o que fez ele investir nesse ramo, mas ele na história contou, né? Eu na verdade eu fiquei estudando uma introdução, né? Eu andei até assistindo alguns Confracast aí para aprender o que o pessoal fala, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então a gente começou, né, com uma... Para mim era um segundo negócio. O que eu ganhar de grana aqui, vai ser meu luxo, vai... Sabe, quando eu casei em 2013. Quem pagou meu casamento foi a Suavitar, na época. Então tudo que eu ganhava ali, eu estava guardando para nossa festa de casamento, sabe? Então foi... Sabe, depois eu troquei de carro uma época, a Suavitar vai pagar só o meu carro. Era um luxinho que eu tinha assim, sabe? Uma poupança. E daí, né, hoje, né, virou o meu negócio, né? Hoje é minha empresa, hoje né, a gente tá ali de corpo e alma presente, né? Que legal. Tu e teu primo. Eu e meu primo, Que massa. E o primo fazia o que antes? Ele tinha vindo da Austrália, né? Ele ficou um tempo fora, sabe? Então ele trabalhou com comércio também, trabalhava com vendas, e aí... hoje vocês cuidam de venda e logística. Venda e logística. Praticamente e financeiro, né? A administração. Ele cuida eu cuido mais do financeiro administrativo e ele cuida da parte operacional e das entregas, sabe? Então a gente mais ou menos se divide assim. E quando não tá, o outro abraça, né? A gente... De logística tu já entendi. De logística. Esses dias até a minha esposa, não sei o que eu falei para ela, mas eu não me lembro alguma lógica de logística assim, não, pega aqui, leva ali, faz assim. Ela é mesmo, como é que tu... mas eu me criei fazendo isso, né? A coisa mais complicada que existe é a logística. E o pai segue trabalhando? Cara, então meu pai ainda está trabalhando, tem um caminhão ainda, para se incomodar. Ou para não enlouquecer, né? Mas é bom. É que é outra cachaça, né? É verdade. O cara que... Não, ele gosta, cara. Tipo assim, a gente, lá na firma, a gente tá no mesmo pátio ele. Né? Quando ele vendeu alguns caminhões, sobrou espaço no pátio, foi quando eu fiz meu pavilhão. Isso foi em 2018 para 2019, antes de nascer meu filho. E aí... Então eu estou junto com ele ali, sabe? Então a gente tem uma convivência ainda
quase que diária, porque né, todo dia ele tá por ali, eu tô aqui, né, se ajudando, né? Mas ele segue porque não dá para parar também, né? Tá certo. A pior coisa é parar, então deixa tocar Que ficha. idade Né? ele tá? 72. Faz Ah. bem. É velho. bom, claro. Uhum. Que legal. Legal. Bom, a gente vai ouvir mais ainda sobre algumas coisas aí que o André vai poder trocar com a gente hoje. Quero então passar a palavra para o Henrique Costa, do Maribrax. Quero que ele fale um pouquinho também quem é o Henrique Costa, por que ele hoje vende combustíveis, né? E Vamos lá, então. vai lá, meu irmão, contigo. Boa tarde a todos. Obrigado, muito obrigado pelo convite, né? É muito feliz de poder participar. Né? Agradecer aí a Confradez, né? Que foi algo que, na verdade, eu sou novo aqui, tanto na cidade quanto no negócio, né? Eu vou contar um pouquinho da história, né? Do Maribrax, né? O Maribrax vai fazer 16 anos, né? É uma história muito bonita que eu tenho orgulho de fazer parte disso, né? Uma empresa familiar onde o meu pai, né? Construiu tudo. Ele foi meu padrasto, mas me criou como filho desde os meus 7 anos, então eu tenho só gratidão por tudo. E ele começou tudo com a Sescom, uma empresa que fez 50 anos agora, mês retrasado, de contabilidade, né? Uma empresa muito conceituada aí no estado, e através da Sescom ele viu que tinha um potencial no ramo dos combustíveis, e sempre foi um apaixonado por trabalho, por pessoas, e eu aprendi muito com ele. Então eu tenho essa lembrança, essa memória, trabalhei com ele, convivi muito com ele, e ele veio a falecer em 2022, né? Teve um câncer, estava lutando com câncer, né? Então eu, a minha mãe, meus irmãos, a gente tem 2 meninas e um gurizinho, o Miguel, e a gente está aí, né? A Sofia fez agora 18 anos, está trabalhando ali conosco, né? Então a minha mãe também está ali seguida, a gente está tocando, tentando honrar os compromissos, né? E aí ele entrou como sócio na aquisição da Dr. Barcelos, né? Que era um Petrobras, né? Ele entrou como sócio, e aí deu 2 anos ele quis comprar a parte do Vitor, né? Que era o associado. E aí deu toda isso é o que ele sempre tinha, aquele quê com as distribuidoras, né? Ele sempre quis ter a marca dele, a frota dele, enfim. E por que de Mari, né? Maribrax, Mari de Marino, e o Brax, o Brasil, ele sempre acreditou muito no Brasil. Ele tinha paixão, ele é do interior ali de Arroio do Meio, e veio muito cedo para cá, né? Foi office boy num banco, enfim, fez contabilidade, mas sempre, desde pequenininho, trabalhou. E aí ele via muito potencial nesse país, e ele tem ele sempre dizia, eu acredito nesse país, mais que tudo que deu na política, enfim, ele era muito, muito de direita, e acreditava muito que as coisas tinham que ser do jeito certo, né? Então, aí o X, ele tinha uma numerologia lá, enfim, ele criou a marca Maribrax, e aí eu vou botar Maribrax, né, nesse posto, eu vou... E aí deu peitaço, enfrentou lá o monopólio da BR, brigou até o fim, e aí estamos lá já há 16 anos, e aí deu oportunidade aqui na Santos Ferreira, que era cliente dele também, e aí ele chegou e fez a proposta, ele aceitou, e aí, claro, muitos desafios, né? A gente está introduzindo a marca, a gente está querendo... ele tinha muitos planos aqui. Aqui era a menina dos olhos dele, porque ele via que o ponto aqui era maravilhoso, né? Porque tinha perto dos grandes... do shopping, enfim. E próximo a tudo, né? Ali, então... Aí ele veio adoecer, né? Teve um câncer no intestino, retirou, operou, melhorou. Agora ele achou que, nossa, vamos... Nós ali do lado dele. Até que veio de novo e começou a se espalhar, né? Pelo corpo. E aí foi pro pulmão. E do pulmão ele fez quimioterapia, fez todo um procedimento, aí veio a pandemia,
Aí a gente ficou mais próximos, assim, dele, cuidando dele, eu, minha mãe, meus irmãos, né? Ele tem os outros filhos do outro casamento também, que hoje a Angelita cuida do escritório de contabilidade e a Sarita cuida lá do Mari Brax da Dr. Barcelos. A gente é um tripé, a gente é um grupo econômico, a gente tem, sabe, a gente não desfez nada do que ele construiu, porque a gente vê que a gente assim é mais forte, né? A gente unido é mais forte. Então, estamos aqui, eu e minha mãe trabalhando aqui na Santos Ferreira, né? Ela que é a responsável, só estou aqui representando, porque, né? Mas estão sempre juntos ali. Sempre juntos, sempre juntos. Tu, tua irmã, tua mãe, tua esposa. Até você pai agora, né? De novo. Tenho mais uma filhinha, vai fazer 1 ano agora, dia 27, e tem um forninho ali. E aí a gente está ali, é uma empresa familiar, a gente, né? Daí através do Fernando, que a gente fez a parceria na lavanderia, e ele me colocou me convidou para participar um dia do grupo, né? Falou, eu tô participando, e eu, como era novo aqui em Canoas, né? Enfim, eu morava em Glorinha, fazia todo... É aqui? Tá dando cheiro. Eu vou só arrumar ali. Tranquilo. Sei. O teu que ficou só. Ficou sem? Eu dei um tapa aqui naquela hora. São sensíveis. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Eu tô ao vivo agora. Tinha que ser comigo, né? Foi? E aí a gente, ele me convidou, comecei a conhecer vocês, o Guilherme na primeira vez que eu te vi, né, um cara muito bacana, não vou te elogiar muito, não, mas assim, de coração, o vizinho aqui, nossa, não tem nem palavras para agradecer tudo que tu fez por mim, né, e aí descobrimos, né, lá em Glorinha, tu trabalhou lá perto da Companhia do Sono, né, que foi ali, a gente tinha fábrica lá. O pai comprou todos os colchões ali de casa da fábrica. Quem sabe até nós já se vimos, não se conhecíamos. Mas, e aí através disso aí fomos fazendo, né, essas conexões, né, e é algo muito bacana. Para mim, que eu sou muito tímido, não gosto muito de me expor, né, eu tenho essa coisa do marketing, acho que é um negócio muito importante, né, a gente faz ali os eventos no posto, porque isso está em alta, né? A gente precisa se atualizar, precisa estar inserido no mundo digital. Então eu encontrei esse pessoal do México ali que faz o encontro dos carros, né? Quando eu era gurizão eu ia nos postos ali, sabe? Tinha som alto, tinha muita baderna, bebida, com 18 anos, né? O cara aloprava, enfim. Mas hoje é diferente, sabe? O que a gente busca? Algo que seja para a família, para todos os públicos, né? Pessoas decentes, organizadas, que tem ali, ou investiu no carrinho e gosta de mostrar, enfim, né? Que valorize ali o ambiente, que seja respeitoso. Então a gente mais ou menos está fazendo seguida ali porque é algo bacana, a pessoa, e cria uma visibilidade para nós, né? Então a gente não quer parar de se atualizar nisso, e estamos investindo ali fazendo uma lavagem, né? Melhorando o que já tinha antes, né? Então a gente está, o pessoal pedindo bastante, então a gente está querendo sempre melhorando o serviço para o nosso cliente, que é o nosso objetivo, né? Então eu como meu primeiro emprego foi de frentista, né? É mesmo? Sim. Sério? No Posto Ipiranga, lá em Porto Alegre. Que Hoje legal, virou uma cara. Medplex lá. Tu viu só? Olha aí. Eu com 18 anos eu fiz carteira e a primeira coisa que eu queria foi um carrinho, né? Daí eu falei aí o marido, meu pai, falou, olha, ele tinha um G4 ali, velhinho e tal lá. Até vou te dar esse carro, mas eu não vou pagar combustível nem os custos que ele vai ter. E aí eu naquela época eu tava, sabe, gurizão, não sabia o que eu queria da vida, fazendo curso de ter técnico de informática, né? Já tinha tava cursando inglês, tinha terminado o ensino médio. Aí eu quero saber, eu quero esse carrinho, queria aloprar, né? Queria viver a vida. Aí, cara, abracei ali, que eu tinha um amigo que trabalhava ali, e aí comecei. Foi legal, foi uma experiência bacana. Então, e aí acho que é nisso que eu me apeguei muito, né? Nessa coisa de entender como é que funciona o serviço, né? De servir o
teu cliente, se sentir em casa. É isso que eu quero passar, minha mãe também. A gente quer passar para o cliente que ele tá num ambiente familiar ali, a gente trata nossos funcionários como se fossem parentes, né? A gente procura fornecer toda a assistência, todo o apoio, né? Ainda mais depois que aconteceu a enchente, né? É um desafio para todos nós, né? O posto lá da Dr. Barcelos sofreu muito. São 13 famílias, né? Que a gente precisou, eles contavam conosco, a gente teve que seguir, né? Só que era muito desafiante mesmo, porque deu muitos problemas, a gente está até hoje, né? Na luta, então é só agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo, de poder ajudar, né? E que nem você falou, a gente tem que achar um objetivo, né? Porque, que nem eu te falei, eu não sabia o que eu queria até então. Eu já trabalhei muita coisa, mas Que idade tá, Henrique? eu tô com 32. Tem tempo ainda. Acho que o Henrique é um dos nossos mais novos, eu sei que eu assim, sou da novo, confraria. mas eu tenho muita vontade de aprender, estou sempre me atualizando, quero sempre conhecer pessoas novas, quero estar sempre melhorando, né? Eu sei que estou longe de ser, né, o melhor, mas eu quero trabalhar para isso, quero trabalhar para ser e servir os nossos clientes, né? Agradecer a confraria que me proporcionou novos clientes, novos amigos. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo Viu? Pra quem é tímido, falou bem. Falou bastante até, né? Falou, né? Sim. Tá nervoso, mas estamos indo. E a timidez, tu vence ela com gostar de pessoas, né? Querer servir. Eu acho que não tem melhor frase, assim, para resumir, assim, né? Eu acho que vender é servir e liderar é servir. Então, se tu serve teu cliente, tu serve a tua equipe, ajudando eles, a tendência é só crescer cada vez mais, né? Já deu outra cara para esse posto depois que, né, vocês tomaram... Obrigado, cara. Obrigado. Com a enchente, todo mundo se abraçou também, né? A cidade toda se abraçou. Isso. Pô, legal. Todo mundo pôde ajudar alguém, ajudar muitos, mas, né? Tu, por exemplo, lá tinha as 13 famílias que tu foi obrigado a, Sim, né, a gente abraçar, né? Teve que fazer, que nem a gente tinha aqui também, a gente fez o Guilherme fez pontos de coleta, a gente, sabe, não tinha água, não tinha, imagina a pessoa na dignidade mínima, né? Vamos tomar um banho, então não tinha água aqui, a gente conseguiu, vamos recolher, querem dormir aqui, fazia nos abrigos, buscava, levava, sabe, ajudando, pensei, eu vou ajudar os nossos, porque eles precisam de nós, então a gente arrumamos colchões, comida, enfim, isso foi muito importante e a união do grupo ali, né? Tanto o Babinho, esse cara foi muito, muito legal, muito importante que ele fez ali. Verdade. Nós lá na firma, por exemplo, a gente, logo que deu a enchente, estabeleceu, vamos ajudar quem a gente conseguir, né? Então, isso. A gente botou assim, vamos botar meta de quantidade de fraldas. Então, assim, todo dia nós tínhamos uma quantidade de fraldas para doar, sabe? Então, ou o pessoal vinha ali, que daí o pessoal começa a descobrir a gente também, né? Ou a gente levava até os pontos. Eu levei algumas vezes na Boqueirão ali, que você estava, né? No Chefe Gourmet. Isso aí. Não, foi lá na frente, lá no negócio da frente ali, aquela balada. CTG ali, né? Tradição. Tradição, isso. Enfim, a gente levou em vários lugares. Balada sertaneja. Porto Alegre também, né? Por mais que estava difícil esse ir e vir, nós todo dia ia a Porto Alegre também. Mas, enfim, de alguma forma todo mundo ajudou alguém, claro, né? Com certeza. O próprio Babinho estava envolvido, né? O negócio dele em si estava ali, né? Exatamente. E fora o pessoal que, né? Como ele, assim, vários amigos nossos já também tiveram que ir em barco ajudar pessoas, né? Sim, então, sim. A gente teve a cidade se abraçou, o estado todo se abraçou. Sim, né? O pessoal dos bombeiros aqui, a gente, nem registrava, vem, só abastece, depois a gente vê, sabe? Muita coisa a gente foi tô indo pros resgates. Acabou doando, né? Porque assim, a gente não tem que pensar. Não tem, Não tem. As vidas que e se tu pensar assim, se tu salvou uma vida, valeu tudo. Isso aí. Né? Valeu tudo. Exatamente, cara. Imagina. Um animal que seja, né? Ao mesmo tempo que o posto aqui da Santos Ferreira estava bombando, porque toda a pessoa que abastecia lá vinha para cá, o da Barcelos tomava todo o lucro e mais um pouco, porque o prejuízo é muito maior quando claro. Não é? São bombas de combustível, coisas sem caríssimas. Faturar, imagina, 40 dias mais... todo estrago. Todo o estoque, toda a manutenção de bombas, toda a loja destruída, enfim, cara, foi pesado. Foi punk.
E por mais que estivesse faturando aqui, não era suficiente para poder bancar o prejuízo. E a gente não teve uma ajuda que nem do governo específica para nós, porque teve vinculada a um setor específico, né? Não para nossa linha de... Então a gente está tentando até hoje uma linha de crédito que possa nos ajudar nesse sentido. Aí tu tem que recorrer ao banco, pagando taxa mais cara, mais alta, né? Mas, graças a Deus, estamos aí, né? Mas dá para dar a volta por cima. Com certeza, vamos trabalhar para isso. E que nem eu queria complementar dizendo que tu falou há pouco, tem que ter um propósito para viver, né? Se a gente não vive para servir, não serve para viver. Boa. Então, eu descobri uma paixão, né? Que é trabalhar, é fazer as coisas com amor, né? É isso que isso me dá satisfação, dá felicidade, sabe? Eu ver o posto crescendo, só que não só isso, os funcionários melhorando de vida, sabe? Os teus clientes ali elogiando, sabe? É tudo uma cadeia. Então, se tu faz as coisas por amor, o resto é consequência. O dinheiro é consequência. É isso que eu... Como é que tu faz para fidelizar teu funcionário? Por exemplo, teu frentista ali. A gente tem bonificações, a gente tem... Porque tem muito concorrente também, né? Tem. É fácil outro posto chegar claro que tem, e oferecer um pouco a mais para ele, né? Claro que tem, isso é muito... Por isso a gente tem essa relação direta, né? Muitos dos que chegam ali, a gente não conversava com o dono, sim. Entendeu? A gente chama lá em cima, faz reuniões mais cíclicas, né? Seguidas, a gente pergunta como é que vocês estão, o que a gente pode melhorar. É ter esse feedback dele, né? Deixa ele mais à vontade, assim. E dando benefícios, dando um plano de saúde legal, né? O que tu possa se sentir odontológico, né? Visitei de família também. Exato. E as gratificações, né? Ele se sinta, fique feliz trabalhando ali. É isso que... Sim, às vezes ele até ele não aceita uma proposta maior porque ele está confortável no trabalho, Exato. né? Tipo, tá se sentindo bem, né? Exatamente, é isso aí. As pessoas muitas vezes elas preferem comprar o projeto, elas compram o projeto, né, o teu projeto, embarcam junto no teu sonho e às vezes negam uma proposta de alguns reais a mais porque claro, tem um propósito exato, contigo. O problema sempre vai ter, né? A gente não é perfeito, como eu falei, a gente tem muitas dificuldades, tem uma rotatividade, né? Mas tem funcionários ali de anos mesmo, sabe? De bastante tempo. Isso é importante. É que estão sempre ali vestindo a camisa, sabe? E é isso que importa. Boa. Que legal. Bom, vamos saber que tu teu primeiro emprego foi ser frentista. Viu só? Que história, hein, meu? E agora tu é o dono do posto. É inspiradora, Filho da dona. Mas é uma história inspiradora até justamente para os funcionários, né? Para verem assim, cara, não é um conto, né, de que se inicia em determinado posto de trabalho e se chega, né, a empreender, né, seja naquele nicho ou em outro, né, não é um conto, não é uma coisa que a gente vê em filme, não, é real o que está acontecendo. E é algo foi desafiador para mim, muito, porque, claro, eu tive que meio que aprender na marra, sabe? Depois que ele faleceu, claro, eu aprendi muito com ele, só que é diferente tu tá ali, sabe, no dia a dia. E ele também treinou todo o caminho, começou como office boy. Exato. E ele ele comia pão com banana. Não ele guardava todo o dinheirinho dele para poder. Ele dizia, cara, o dinheiro não aceita desaforo. Cuida do dinheiro, não olha o que tu gasta. Tem coisa que não precisa. Sabe, ele tinha pavor de rasgar dinheiro. Não rasga o dinheiro. Mas assim, Mas eu acho que não interessa quanto que eu possa ter na minha conta. Eu nunca vou deixar de comer pão com banana. Tu gosta? Que é muito bom. Que legal. Eu lembro que ele contava essa história, como se fosse ontem, assim. Eu morava numa casinha de obra, lá no Morro Santana, né, lá em Porto Alegre, e juntando para adquirir as coisas. Então, eu tenho isso desde... porque eu não... Essa coisa de ser patrão não é... É a primeira, sabe, eu entendo que eu fui colocado, não construí nada, mas só de poder manter esse legado, para mim, já é um baita de um orgulho para mim, e eu quero trabalhar para isso, sabe? Manter a história dele viva, e onde eu puder, eu vou carregar a história dele comigo, porque ele construiu tudo isso e
Só de manter isso aí, pra mim, já valeu a pena. É interessante tu ter falado essas duas palavras, né? Lugar e legado. Porque, inclusive, teve um Reels do Gui que eu comentei, hoje eu comentei isso, né? Que ele falava do lugar e tal, né? As pessoas, às vezes, se fixam no lugar, né? E daí eu comentei que Que foi um Confracast. Exato, foi um corte do Confracast, né? E daí eu comentei ali que o lugar, ele é um acidente. Assim como ele é aqui, ele poderia ser em qualquer outro, literalmente, lugar. Mas o que realmente importa, porque o lugar é um prédio, né? E um prédio a gente pode deixar de herança. Sim. Que é diferente de legado, e as pessoas confundem isso. Exatamente. Mas o que acontece? Um lugar é herança. A ideia que se coloca em prática ali, né? Esse é o movimento. E é esse que te liga a uma coisa maior, né? Exato. E daí, quando tu coloca isso e tu te mantém em movimento, aí tu chega nas pessoas. E legado é o que tu deixa nas pessoas. E não para as legal. pessoas. Né? Então, quando a gente consegue tocar as pessoas, assim como esses funcionários que tu relataste agora, isso está se formando um legado. E o legado, a enchente não leva. É isso aí. Entendeu? Pelo contrário. Muitas vezes são nesses momentos que a gente fortalece o legado, né? Então, toda essa história que tu conta do pai, é toda uma construção que ele não se ateve a lugar. Ele se ateve às pessoas e isso foi transmitido para ti. E tu segue essa ideia, tu segue esse movimento. E até mesmo se, porventura, no futuro tu vir a trocar de empresa, tu vai continuar com o legado dele. Exatamente. Pelo carinho que tu tem, no falar dele, assim, se percebe isso. Se amanhã depois tu vender o posto, tu abrir outro negócio diferente, tu vai carregar o legado dele no teu outro negócio. Esses ensinamentos que ele te deu, com certeza, vai seguir. Assim como eu tenho com meu pai, eu tive também, no negócio novo. Eu lembrei muito quando tu falou tudo, do teu pai. Tudo é um aprendizado que fica, né? Então, é o legado que a gente vai ter. Então, tu tem 32 anos, né? Tu é jovem, tu ainda pode... tenho 41, sou jovem também, né? Também. Então, a gente pode ainda criar novas empresas, investir em novas coisas, né? A gente é empreendedor aqui. Né? Claro, isso está me formando uma base para mim, eu não quero parar por aí. O legado segue, nem que não for no posto. Exato. Nem que for naquele lugar ali, né? Ou que for outro ramo, um outro posto em outro lugar, outra cidade, enfim, ou nada a ver outro ramo, exatamente. Mas é bonito ver o jeito que tu fala dele, sabe? É bonito ver. E lembrei de um fato que aconteceu lá no Maribrax, depois que a água, tem até uma foto, depois eu posso mostrar para vocês. A gente tem 3 bandeiras aqui e 3 lá. Uma do Rio Grande do Sul, a do Brasil e a do Maribrax. E aí lá deu a enchente, só ficou a do Maribrax no meio. Cara, aquilo nos deu uma motivação assim, ó. Tipo um sinal, nós temos que seguir, nós temos que lutar por isso aqui. Boa, meu irmão. Sabe? Então... Sabe que tu, na tua fala, tu falou assim, eu sei que eu não construí nada e tal, né, mas, cara, foi muito legal, assim, essa fala também do Jacques sobre o legado, porque, na verdade, assim, tu é, talvez, a pessoa mais próxima do que teu pai foi, pela convivência que tu teve com ele, tudo que tu aprendeu, né, e com certeza, se tem uma coisa que fez com que ele construísse tudo que ele construiu, foi justamente esse legado que ele te passou, que é a essência dele. Gostar de pessoas, ajudar as pessoas, né? Se preocupar com a construção das pessoas. Tu falou aqui, tu nem percebeu talvez, mas tu falou assim... é porque é natural, né? Tu falou assim, a gente se preocupa assim se o funcionário está conseguindo construir as coisas e tal, está conseguindo, sabe, fazer... Evoluir. Conquistar as coisas dele. Cara, isso são poucas pessoas, né? A gente tem que valorizar muito isso. E vou te dizer outra coisa. Tu tá na Confradez, não é por acaso, né? O Fernando te indicou e falou muito bem de ti para mim. Eu não te conhecia ainda. Tu vende um commodity, né? Isso. Só que é o seguinte, quantas pessoas, desde que tu entrou na Confradez, só abastece ali? Tu acha que é o teu produto? O produto é o mesmo, né? Entendeu? Então, assim, é essa a essência. Sim. O nome do produto é comum, né? Comum. Bota comum, né? É o que tu mais ouve o dia inteiro, né? Completo de comum, é o que eu falo aí sempre, completo de comum. Isso aí. Até porque quando eu comprei meu carro, certo, só abastece com comum. Então então eu obedeci, né? Eu não entendo de carro, né? Então, o assim... produto é comum, né? O que é diferente?
essa essência, meu irmão, é o que tu tem que te agarrar nela, porque é ela que faz com que tu seja, talvez, a pessoa mais... talvez tu esteja honrando o legado do teu pai. Pô, né? cara, só gratidão. Obrigado mesmo. Isso é o que tu tem que levar, né? Que não é por acaso, nada é por acaso. Né? Não é por acaso que tu é o cara que tá fazendo isso, tá seguindo os passos dele. E construir a tua história, né? É isso aí. E se tu começou como frentista, cara, tu não ganhou nada de mão beijada. Né? Se tu recebeu um carro onde tu tinha que bancar o carro, também não foi mão beijada. Foi uma conquista, que tu mereceu pra estar ganhando. Porque se ele era assim, ele não ia te dar de barbado. Ele sempre teve essa de eu valorizar as coisas, sabe? Eu agradeço até hoje por ele não ter facilitado as coisas pra mim, porque isso me deu... Eu errei muito, claro, fui muito infantil, às vezes, inexperiente. Jovem todo mundo erra, né? Mas nunca deixou de me apoiar, de estar Deve ter feito muita festa, né? Ele falou em aloprar aqui umas 2 vezes. Então, gente, é só agradecer mesmo, agradecer a minha mãe também, pessoa muito importante do nosso lado dele, tá ali, a gente quer manter ela também é nova na área, a gente está aprendendo junto, né? Então, essa é o que nos fortalece, esse feedback, por exemplo, o cliente chega lá, nos elogiar, dizer, que legal, a gente preza muito pela qualidade do serviço, qualidade. Então, o cara diz, meu carro, não sei, como eu gosto de você aqui pelo produto, às vezes não é só o produto, né, que a gente falou. Então, eu adoro chegar lá, né, conversar, tomar um café, vamos tomar um cafezinho, vamos. Então, pra mim, isso aí não tem preço, cara. Vou dar essa dica pra vocês, tá? Vão lá, chama pelo Henrique que ele vai oferecer um café. Eu ofereço. Tá bom. Se não chamar o Henrique, tu vai pagar pelo café. Se tu for... É isso aí. Sacanagem, né? Não, mas é isso aí mesmo. Que legal. Obrigado, gente. Isso, cara, tu tá aí falando e agradecendo a Confradez e tal. Cara, imagina eu como é que eu tô aqui, né? Ouvindo isso, né? Porque, cara, isso é o que... Eu falei isso no último evento, né? Não é à toa que o nosso slogan é mais que negócio, né? Porque isso aí, tudo que a gente falou agora é muito mais que negócio, né? Uhum. E faz pra mim todo sentido. Para algumas pessoas pode ser clichê, né? Mas para quem vive isso aqui, a gente percebe que não é, e por isso que a gente tá aqui, né? E agora vou querer ouvir um pouquinho do Jax. Por que ele foi para fotografia, um cara que era de outro ramo também, deixar ele falar aí, se apresentar. Bom, muito boa tarde para todos. Primeiro eu queria agradecer ao nosso Pai Celestial, que seja do agrado dele esse momento, né? Que cada um tire a sua parte, que nada sobre, que nada falte, e que assim seja. Bom, bem como o Gui falou, eu não fui um cara sempre da fotografia, ou talvez tenha sido, só não tenha percebido, né? Dentro daquilo que eu acredito, tudo é uma preparação. E essa história ela começou ainda bem jovem. Uma vez, do que eu me recordo, assim, por volta de 6, 7 anos, eu vi na televisão, um take, que a gente chama, né? Uma tomada, uma imagem de bastidor. E daí eu vi toda aquela parafernália de luzes e de câmeras, né, que criavam a imagem que eu via na TV. E eu enlouqueci com aquilo ali. Porque eu fiquei olhando assim, tá, mas peraí, mas então não era o sol. Tá, mas então aquilo ali só estava pintado na parede. Tá, mas, sabe? Então me deparar com como era feito por trás, né, da história, aquilo ali me fascinou e eu comecei assim, e daí eu queria ver mais daquilo. E o que acontece? Eu venho de uma família bem simples, filho do seu Jabes, mecânico industrial a vida inteira, filho da dona Nair, dona de casa. Mas assim, a gente tinha uma vida muito simples, mas uma coisa, ou melhor, 2 coisas não faltavam, que eles primavam assim, mesa de qualidade, tá? Comida e educação. Então, o que acontece? Meu pai e minha mãe, eles se esforçavam tudo que podia e o que não podia, mas bancavam uma boa escola.
E o que acontece? Eu ia para a escola e eu participava, em certa medida, de um mundo, entre aspas, que não era meu. Eu estudava num colégio relativamente caro da cidade de São Leopoldo. E então eu tinha contato com pessoas que não eram do meu meio. E essas pessoas tinham acesso a coisas que eu não tinha. Então, o que acontece? Lá pelas tantas, eu ia fazer trabalhos nas casas dos meus colegas, e lá pelas tantas tinha uma câmera fotográfica, tinha uma câmera de vídeo, de VHS. E, cara, eu olhava aquele negócio assim, e tinha muita curiosidade. E lá pelas tantas, quando tinha algum trabalho para fazer, que envolvia fotografia, que envolvia filmar, hoje a gente fala gravar, né? Não existe mais filmar. Quem fala filmar entrega a idade, né? E quem entende o que eu tô falando também, então presta atenção. Mas então, quando tinha uma oportunidade dessas, eu faço. E, cara, eu tinha um certo jeito para aquilo ali, porque eu tentava imitar aquilo que eu via na televisão. Então, eu cresci com esse imaginário, sabe, das cores, das luzes, mas a realidade se impõe. E daí, a realidade se impondo, eu precisava escolher algo para fazer. Né? Então, quando eu terminei meu primeiro grau, tinha lá um leque de coisas para fazer. O meu pai queria que eu fosse mecânico, que eu cursasse CETEMP, né? Escola de Mecânica de Precisão, lá em São Leopoldo. E tinha outras coisas, enfim, no ramo da química, no Liberato e outras coisas. Mas eu também tinha uma questão com tecnologia. E era mais uma questão até auditiva, talvez. Quando eu ouvia na TV aquele negócio, porque hardware, porque software, aquelas palavras que eu nem entendia o que era, elas me chamavam alguma atenção. E daí eu disse assim, não, eu quero aquilo ali. Eu quero mexer com o computador. E eu tive um primo que me mostrou esse caminho também. Ele trabalhava na extinta CRT, né, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, e ele me levou um dia lá e eu vi computadores. Né, aqueles troços gigantescos. Tu viu uns Macintosh lá gigantes. Que a CRT era uma empresa... com tela preta, com verde e tudo e tal. E daí eu disse, cara, é isso aqui então. E a fotografia era uma brincadeira. E daí eu comecei a estudar aquilo e eis que adentrei o mercado de trabalho com TI. Então eu trabalhei em micro, pequena, grande, média, cheguei até multinacional, por favor. Cheguei até multinacional, foram 23 anos de carreira, né, em TI. Começou novinho, né? Sim, já com 18 anos, de 17 para 18 foi o meu primeiro estágio e eu nunca mais parei. Que legal. E foram diversos segmentos, eu trabalhei em grupo editorial, eu trabalhei em metal mecânica, eu trabalhei numa petrolífera, numa petroquímica, em vários segmentos. Então eu vi muita coisa diferente. Na época nem tinha LinkedIn ainda. Não. Então, sempre é uma preparação. Então, durante todo aquele período, eu não estava dando conta, mas Deus estava me preparando para uma coisa lá na frente. O que eu fazia? Muito rapidamente, as pessoas percebiam que eu tinha uma facilidade em estudar algo e explicar para as pessoas. Então, assim, tinha que treinar um usuário novo, é aquele cara ali, manda o Jax. Uma talvez porque era estagiário, mas outra também porque tinha, de fato, uma facilidade de comunicar. E também aquele usuário que tinha mais dificuldade em absorver a tecnologia, também era eu que ia lá. Então, lá pelas tantas, eu me vi sempre fazendo a cola entre dois mundos, entre o mundo do bit-byte, o mundo frio da máquina, e o mundo humano. E assim fui trilhando na minha carreira, até chegar a analista de sistemas, onde também o meu foco, numa grande empresa de consultoria de tecnologia, era fazer essa parte de conversar, pegar o que os programadores estavam falando e falar para os analistas de negócio. Pegar o que os analistas de negócio, que entendiam de economia, de contabilidade, de administração, precisavam implementar no sistema e traduzir isso para pessoas que só falavam em código-fonte. Então, eu sempre fiz essa cola. Vou resumir muito a história e chegamos, então, pandemia. E ali eu descobri do que eu era feito. Quando eu me vi recluso em casa, ali eu me vi literalmente num beco sem saída.
E eu comecei a sentir falta do contato com as pessoas. Por mais que a gente conversasse por câmera, eu comecei a sentir falta das pessoas. E ali eu comecei a analisar toda a minha vida pregressa. E o que está acontecendo comigo? Por que agora eu estou com problemas de comunicação? Por que eu já não sinto mais vontade de fazer determinadas coisas? Porque aquele negócio, né? Se tu acorda e quer ficar mais um pouquinho na cama, o nome disso é sono. Agora, quando tu acorda e tu não quer levantar, isso é outra coisa. Não tem nada a ver com sono. Tá perdendo a vontade de fazer aquilo, de levantar. Então, me acendeu a luz vermelha. E eu comecei assim, cara, tem algo aí. E comecei a procurar aqui e ali e tal. E a fotografia, ela já era presente na minha vida, mas como coisa de família, reunião de família, dá uma câmera pro Jax. Eu era o cara que não cortava as testas das pessoas, nem os pés, não botava dedo na lente, então eu já era capacitado para ser o fotógrafo da família. Não precisava desenhar como é que tirava a foto. Exato. Então, eu já lidava com isso. E daí comecei a fotografar para amigos muito próximos, conhecidos, poucos e bons. E as pessoas dizendo, cara, tu tem um talento nisso aqui. E daqui a pouco entrava o meu lado explicador e eu começava a explicar a foto e por que eu pensei naquela foto. Porque uma foto, ela sempre acontece primeiro na cabeça do fotógrafo. O último estágio lá é quando tu aperta o botão e aquilo aparece para as outras pessoas. Mas sempre teve na cabeça do fotógrafo. E eu explicando aquilo e as pessoas começavam a ver assim, e daqui a pouco começou um comentário a se repetir. Cara, mas tu gosta disso aí, né? Pô, teu olho brilha quando tu fala disso. Pô, mas, cara, é diferente quando tu fala. Cara, mas tu viu tudo isso numa foto? Como é que tu viu tudo isso aí, cara? E daí, daqui a pouco, as pessoas começavam a explicar. Eu, por exemplo, fazia uma foto do Gui e depois o Gui falava da foto dele para outra pessoa do mesmo jeito que eu falava. Com a mesma empolgação, com a mesma coisa. Porque eu transmiti algo para a pessoa. Ali, eu comecei a perceber, tem uma transformação aí. E eu juntei, então, pandemia com tudo isso. E resolvi, cara, existe uma coisa dentro de mim que precisa ser transferida. E a fotografia vai ser o veículo para isso. Então, eu comecei a me dar conta que a fotografia era uma forma de chegar nas pessoas. E de me comunicar em várias esferas. E daí, claro, eu comecei a aprimorar isso. Né? Estudando moda, estudando a técnica fotográfica, estudando o comportamento das pessoas. Até tropeçar numa coisa fantástica chamada arquétipo. Né? Que o arquétipo é todo um conjunto, é uma coleção de formas, posturas, cores e símbolos que podem traduzir uma ideia, envelopar uma ideia. E por que eu uso esse termo? Porque daí eu me dei conta do seguinte, cara, a primeira camada de comunicação que bate nas pessoas sempre é o visual. A gente, quem não puder ver agora, mas existem pessoas passando ali na rua, a gente tem uma vitrine que a gente consegue ver. Então, várias ideias estão sendo transmitidas pela forma de caminhar das pessoas, pela forma como elas se olham. A gente não tem o áudio delas, mas a gente consegue perceber que, aquela mulher é mãe daquela criança. Ela não é a professora. Ela não é a irmã. Por quê? Porque tem um simbolismo. Para você que está em casa agora, uma mãe aqui ou na China, ela é uma mãe. Ela tem um conjunto de gestual, de postura, o olhar para uma criança que é diferente. O teu olhar, a gente visitou isso agora há pouco. Provavelmente aquele olhar que tu estava colocando para nós aqui, que tu estava compartilhando quando falava do teu pai, era o jeito que tu olhava para ele. Né? Porque o teu olhar mudou completamente. Os olhos ficaram marejados, de novo agora, porque eu falei. Mas a questão é que é a seguinte... Mas, Joques, diga. Esse visual nosso aqui, ele está em movimento. Tu enxerga isso, ele numa fotografia, no caso... Estática. Estática, isso. Porque é fácil no movimento tu perceber certas ações, né? Certo. Certos olhares. Agora, numa imagem parada, assim, numa foto. Uhum. Tem que ter um conhecimento acima
normal, assim? Qualquer leigo percebe? Como é que funciona isso? Assim, não requer prática, ou melhor, requer prática. Prática e talvez uma paixão pela... Não existe uma técnica muito elaborada, mas necessita prática. Eu costumo desenrolar os meus serviços, os meus ensaios, com algo que eu chamo de direção espontânea. Então, o que acontece? Eu não chego para ti e digo assim, ó, sorri agora. Porque é isso que deixa a foto sem sal. Uhum. Deixa aquela foto sem graça. Sim. O que acontece? Eu te estimulo. Eu crio uma situação para ficar mais natural, que te leva até a gargalhada. E eu já tô com a câmera preparada. Aí vem a técnica fotográfica. Como eu domino o equipamento, eu já deixo ele pronto para naquele momento da gargalhada. O timing perfeito. Eu clico o botão. E daí as pessoas depois olham aquela foto e dizem assim, cara, essa foto fala. Essa foto se mexe. Então, assim, é possível dar movimento. É possível dar... no limite, é possível dar sentimento para aquela cena que era bidimensional, não é nem tridimensional, né? Ela tá só impressa num papel ou ela tá numa tela. Mas, enfim, daí eu comecei a aprimorar esse tipo de coisa e eu comecei a perceber que, além da fotografia, eu transformava em alguma medida as pessoas depois do processo. Não raras mais foram as vezes onde as pessoas, ao passar pelos ensaios, pela preparação e os ensaios, as pessoas começaram a chorar. As pessoas começaram a mudar a forma de comunicar. Relatos de pessoas assim, cara, eu reencontrei a pessoa X. Olha, essa foto fez determinada pessoa revisitar o fulano do passado. Uhum. Porque não via mais aquela pessoa. A gente vai se embrutecendo pela vida. A gente vai experimentando coisas como essas que aconteceram agora há pouco, e que a gente está na retomada, a gente está nessa reconstrução forte. A gente vai se machucando e a gente vai mudando. Mas sempre tem um canal de acesso. Como esse, por exemplo, o legado do pai, que te faz revisitar aquela pessoa que estava ali, adormecida. Então, de acordo com como a gente conduz isso e como a gente toca as pessoas, a gente... E que tipo de fotografia que tu faz mais, assim? Qual é que é o foco, assim, teu, assim? Então... Para nós entender comercialmente falando. Daí o que acontece? Como eu comecei a perceber esse tipo de coisa, eu comecei pelo caminho natural. Cobrindo eventos, cobrindo mercado de gestante, que é um mercado que nunca para, né? É um mercado em franca expansão sempre, graças a Deus. Mas eu percebi o seguinte, e se eu usar isso para potencializar a imagem de empreendedores? Aí essa mensagem pode ir ainda mais longe. Porque uma coisa... O exemplo foi aquele no encontro que teve lá na Confradez. Na Confradez que tu tirou as fotos aquelas. Exato. Então... E ficaram excelentes, né? Muito obrigado. Mas, então eu percebi o seguinte. Se eu transmitir essa bagagem para as pessoas e as pessoas puderem cuidar da própria imagem e puderem implementar isso no dia a dia, elas vão atrair mais atenção e vão, com isso, fechar bons negócios. Porque, assim, as pessoas mal intencionadas que lidam no mercado, elas dominam, meio que até instintivamente, determinadas técnicas de imagem. Fica subliminar. Exato. E elas não tiram folga um dia sequer. Então, o que acontece? Enquanto a gente não se torna consciente dessas técnicas de imagem e de como capturar a atenção das pessoas, enquanto a gente não faz isso, só as pessoas mal intencionadas vão dominar essas técnicas. Eu ia te fazer outra pergunta. Posso perguntar? Estou perguntando um monte de coisa. Por favor. Porque me deu uma curiosidade, assim. Tu falou assim, eu não quero que tu sorria, eu quero te fazer sorrir. Um exemplo assim, sei lá, pega uma gestante, ou sei lá, me dá um exemplo, como é que tu faz para tirar uma foto de alguém? Uma gestante, fazer ela ficar de uma maneira natural. Que a mulher é até mais fácil, quando vai o pai junto, o que complica, eu acho, também. As mulheres já são mais fotogênicas, assim, para isso, né? Existem, cada casal, tá? Em específico de gestante... Tem alguma técnica para isso, né? Sim, cada casal tem uma coisa muito peculiar, certo?
Algo que eles entendem. Então, assim, faço. Aí, ó. Então, o que acontece? Existem desde técnicas mais simples até mais elaboradas. Uma técnica muito simples, que eu usei várias vezes, é o seguinte. Tu abraça a tua esposa e eu digo assim, ó, eu vou contar até 3. E quando eu contar no 3, vocês vão falar, eu tô longe do casal, né? Eu não tenho áudio. Eu tô longe e eles estão lá posando. Aí eu digo, ó, quando eu contar 3, vocês vão falar uma palavra engraçada um pro outro, que só vocês, de uma situação que só vocês viveram. No 3, e daí os dois falam ao mesmo tempo. E, cara, é impossível não rir. É impossível não rir, porque se tu traz à tona pra pessoa algo que ela viveu e algo que teve uma boa memória registrada, a emoção literalmente transborda. E ela transborda no sorriso, ela transborda no olhar, ela transborda porque o corpo inteiro fala, entende? E daí eu tô com a câmera preparada e o clique é feito, entende? Que legal. Ah, boa. Mas isso é uma... Não tem ideia disso, né? Isso é uma técnica simples que até mesmo um não fotógrafo deveria utilizar, né? Porque, assim, lidando com crianças, né? Lidando com crianças, por exemplo, quando eu vou fotografar uma criança, a primeira coisa que eu faço é não chegar com a câmera. Porque aquilo é um objeto estranho para a criança. Então, o que eu faço? E assim, é incrível o número de fotos onde as crianças estão com o olho vidrado na lente. Mas o que eu faço? Eu chego, eu me sento no chão, eu brinco com a criança, eu rolo, eu falo palhaçada. Ganha a confiança da criança. Exato. Eu fico no mesmo nível que ela, né? Ou seja, eu entendo o meu cliente, que naquele momento o meu cliente é a criança, não é o pai que está pagando. Sim, claro. Entende? E daí, naquele momento que eu entendo a criança, ali eu pego algo que, olha, isso conversa com essa criança. Pode ser um super-herói, pode ser qualquer coisa, entendeu? E daí eu invento uma história. E agora a gente está numa história, a gente não está tirando foto. E aí ganhou, entendeu? A criança, né? Pronto, acabou. É isso daí. Mas enfim, então eu venho me dedicando, eu não deixei de fazer os eventos, mas eu venho me dedicando primordialmente agora a fotografar empreendedores, profissionais liberais. Não só também, mas mesmo o profissional da CLT que precisa dar um novo passo na carreira, né? Precisa envelopar a sua mensagem, porque assim, cada um tem uma mensagem valiosa. E às vezes o problema não é a mensagem, às vezes é só o envelope. É só o envelope. Então, dependendo de como a gente se apresenta, a gente vai despertar mais vontade em ser ouvido. Eu costumo dizer, eu, por exemplo, eu não me visto para ser visto, porque esse é o exibido. Eu me visto para ser ouvido. Esse é o lance. E daí, nesse meio tempo, o que acontece? Eu conheço Diego Tiburski, e Diego Tiburski, um abraço para ele. Diego Tiburski me apresenta uma série de empreendedores numa confraria que tem aqui também, né, no Conexões Inteligentes. E através dessa conexão com o Diego Tiburski, eu chego no Gui, e o Gui me convida também gentilmente para a Confradez, né, onde eu tenho experimentado de tudo um pouco, assim, absorvendo técnica de venda, absorvendo atendimento com o cliente, absorvendo administrativo, absorvendo o métier de cada negócio, né? Hoje nós vamos lá inaugurar a loja do Thiago, né? na R2. Eu tive a honra e o privilégio de fazer as fotos do novo posicionamento do Thiago, né? E ele me falou coisas sobre o mercado automotivo que eu não sonhava. Então, assim, isso também está me ajudando cada vez mais. Confradez é uma escola também, né? Exato. Isso está me ajudando a permear novos mercados. São quantos participantes que tem? 103. São 103 empresas diferentes. É muito negócio, né? Exato. História, né? Porque nós temos, inclusive, essa particularidade, né? Que nós temos um representante, né? Um especialista por segmento. Um especialista por segmento. Então, são 103 segmentos diferentes. São 103 escolas diferentes para a gente experimentar. Cada um com uma história interessante, né? Todos com histórias, né? Exato. Aqui, só no Confracast já foram contadas, com as de vocês, 60 histórias diferentes.
nesses 20 episódios. Então, ainda temos boa parte que ainda não conseguiu participar. Então, vocês imaginem, eu sempre digo assim, esse canal que a gente tem no YouTube ali, que é o Confra10, e no Spotify, que é o ConfraCast, que também tem vídeo ali, tem o áudio e o vídeo, né, no Spotify, é uma escola para qualquer um, porque se a gente simplesmente só pegar aquilo ali, cara, tu aprende coisas nessas conversas aqui, informais, que talvez tu não vai aprender em nenhuma faculdade do mundo, né? Então, a gente realmente tem que valorizar o que a gente tem. A gente tem um time muito forte e que a gente tem que realmente saber aproveitar essas oportunidades, né? Tu falando ali da criança, eu pensando, cara, quantas pessoas hoje talvez querem trabalhar, por exemplo, na área comercial ou atendimento ao cliente, como tu falou, que não deixa de ser, né? Pode ser um pré-venda, pode ser uma recepção, né? Não importa o segmento, não importa o posto de trabalho, né? Que se ela prestar atenção no que tu falou e ela usar isso, que tu usa para fotografia, ela usar isso pro negócio dela, cara, ela conquista os clientes. Ela tranquiliza um cliente que às vezes, por exemplo, pode ser numa consultório médico, que a pessoa possa estar passando um problema de família ali, de doença na família, daqui a pouco aquilo ali faz a diferença, né? É um gesto, né? Um detalhe, né? E para quem quer, tu falou também sobre como fazer a pessoa sorrir sem pedir para ela sorrir. Isso eu já percebi também, porque eu também gosto muito de foto, né? Não vou entrar nesse ramo aí, porque tu já é o cara disso aí, né? Mas eu gosto muito de fotografia e eu sempre fotografo os clientes que nos prestigiam, né? Pode ser uma visita, pode ser uma compra, né? E eu procuro fazer isso, porque se eu peço assim, ó, seu fulano, sorria, parece que eu tô dizendo assim, ó, faz de conta que tu tá gostando do que tu tá fazendo, Exato. né? Ou tipo assim, faz de conta que o atendimento foi bom, faz de conta que tá feliz com a compra. Não dá para fazer isso, né? Então, o que eu faço? Às vezes a gente fala uma piadinha, uma brincadeira e tal, e às vezes o sorriso vem espontâneo. Daí sim a foto fica bacana. Isso. E aí ela vende. Daí aquela fotografia estática ali, aquela foto estática, faz com que a pessoa... Parece que tem movimento, né? Sem a pessoa pensar nisso, ela tá olhando para aquela foto e aquilo tá remetendo a ela uma compra satisfeita, uma pessoa que está satisfeita por estar ali comprando. Sim. Ou por estar ali visitando a loja, né? É como um negócio, né? Os teus clientes estão te olhando ali e estão vendo, né? Olha, cliente não está forçando. Percebe que tá ali porque tá gostando, tá feliz, tá satisfeito com a compra, né? E já aconteceu de eu pedir pra pessoa sorrir e o cara não sorrir, porque, tipo assim, ele não quer fingir. Entendeu? Naquele momento, naquele instante ali, ele vai fingir se ele sorrir. Sim. Né? Agora, se tu fizer uma piada e ele sorriu, opa, daí é uma coisa natural. Uma piada podia ser qualquer outra coisa, né? Sim, sim. É bem... Hoje mesmo, né? O Gui falou isso no Instagram dele, né? Que as vendas são emocionais e é fato. Existe uma pesquisa da Universidade de Harvard que aponta que mais de 90% das nossas decisões de compra são emocionais. E que depois que a pessoa decide comprar emocionalmente, aí que ela vem com um lado lógico, tentando justificar. Não, mas é que eu comprei... Não, mas é porque eu preciso desse telefone, porque... Não, cara, não. Teve algum... Essa justificativa tem um fundo emocional. Isso. O cara assim, não... Ela tem que provar para ela mesma, né? Por que ele está justificando? Né? Tem algum motivo. Então assim, ó... Mas nós somos assim também, né? Sim, nós mesmos. Já aconteceu comigo também de eu estar me justificando porque eu comprei tal coisa, né? Isso. Tem gente que assim, ó, que no momento que estava passando o cartão já estava arrependido da compra. Entendeu? Mas o impulso foi mais forte. E esse é justamente o ponto. Mapear essa questão da imagem, tá? Desculpa te interromper, no Instagram isso tá muito forte, né? Tu tá rolando a tela ali e aí vem um troço que tu não precisa. Mas troço, a imagem é impactante. E aí, quantas vezes eu já me vi, cara, já quase copiando o número do cartão para comprar e ainda pensar, repensar. Não precisa disso. Mas aí é que tá o ponto. Olha só, ele falou de rolar o feed do Instagram, né? E daí de vez em quando para. Por que de vez em quando para? Existe uma coisa no nosso cérebro. O nosso cérebro, na verdade, ele tem, digamos, 3 camadas, vamos chamar de maiores. Existe o cérebro reptiliano, que é o mais do centro e da base aqui do cérebro, que ele está ligado na coluna vertebral, tá? E ele que controla os primeiros instintos. Aquele do luta e fuga, né? Ou paralisa e tal. E esse cérebro, desde
muito tempo, ele foi desenhado, ele foi desenvolvido para justamente mapear uma imagem e ver se, cara, eu preciso fugir ou não. E nós somos descendentes do cara que olhou para um tigre, dente de sabre, e disse o seguinte, isso é perigoso, é melhor correr. Porque o cara que avaliou que não, tá de boa, esse cara, ele não deixou descendentes. Entende? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é assim. Eu posso rapidamente, Gui, falar assim, ó, 3 motivos pra gente ter cuidado com a nossa imagem. Um motivo é justamente científico. É esse que eu acabei de falar. E nas coisas mais comezinhas, por exemplo, vai no mercado, tem um monte de frutas, um monte de peras. Qual é a pera que você pega? A mais bonita. Claro. Olha que estranho, mas eu não dou bola pra imagem. Eu não jogo por imagem, mas por que pegou a maior, pera? a mais bonita? Tem 2 latinhas de quaisquer bebida, tá? Eu não vou entrar em que cada um gosta. Aí uma tá amassada e a outra não. Mas tem o mesmo conteúdo. Por que pega então a que tá bonitinha, a não amassada? Então, tem uma questão... nem o chocolate, né? Por que a gente compra, às vezes, não quer comprar o quebrado? O quebrado. Mas é o mesmo chocolate, é o mesmo chocolate. Tu vai quebrar igual para comer, né? Exato. Mas, então, o que acontece? O nosso cérebro, ele mapeia situações de perigo e ele também procura evidências de saúde e de qualidade. É forte isso. Mas assim, ó, para tu deixar uma boa prole, fato que instintivamente se procurou um parceiro, uma parceira, pelo canal visual, porque aquele canal mostrava para o nosso cérebro primitivo sinais aparentes de saúde e sinais aparentes de uma prole mais viável. Tá? Então, é assim que funciona. É assim. Eu até uma vez abri uma palestra fazendo... Nosso podcast hoje é uma aula de neurociência, não é só... Eu abri uma palestra uma vez perguntando assim, ó, quem aqui acha que não julga produtos pela aparência? Aí, levanta a mão. Todo mundo. Aí todo mundo, né? Aí eu disse, agora, quem acha que não julga pessoas por aparência, levanta a outra mão. Aí 2, assim, levantaram. Aí eu disse assim, agora baixa porque Jesus vai puxar. Porque se tu não julga produtos nem pessoas por aparências, já tá pronto, já não era mais pra estar aqui. Entendeu? Aí tá, ok, foi uma brincadeira para quebrar o gelo, mas é assim que funciona. E isso não é errado. De novo, isso é um processo instintivo. Depois que a gente vence esse primeiro canal, tá? Que é o canal dos 3 segundos, quando a gente tá rolando o feed não, opa, isso aqui foi interessante. E aí é que tá o pulo do gato. Se a gente tiver uma imagem bem cuidada nas nossas redes sociais, a pessoa vai parar no nosso e não do concorrente. Claro. Então, anotem essa. Ótimo. Então, só vencidos esses 3 segundos, aí que a pessoa, tá, mas peraí, não, tá, talvez não seja tão interessante. Mas parou, né? Mas parou. E ficou a marca. E ela vai ativar o áudio depois desses 3 segundos. Então, assim, o primeiro canal é o visual. Aí, quando entra no auditivo, a gente chega numa camada um pouco mais mediana do cérebro, onde ela foi desenvolvida para prestar muita atenção na questão do tom de voz, do tom das nuances, entendeu? Nem é tanto o que está sendo dito, mas como está sendo dito. Porque eu posso estar falando uma coisa muito impactante, mas se eu falar desse jeito, as pessoas vão sair da live. E eu posso estar falando, entendeu? Então, quando eu uso essas senoides, é o tom de voz. Não tem a ver com a palavra em si. E só depois que a gente vence essa camada também, é que a pessoa começa a prestar atenção no nosso pitch. Então, tudo começa pela imagem. Tudo começa pela imagem. É assim. O mundo mudou. Tivemos uma aula, hein? O mundo mudou e foi bem na nossa vez, né? Como o Dado Schneider escreveu naquele livro. Boa. E como é que o cara vai contratar outro para fazer as fotos, né? Depois dessa, né? É por isso que a gente precisa, às vezes, não só saber se vender na questão fotográfica, né? Mas também
abrir a boca, né? Falar o que tu faz, da forma como tu fala. Porque uma coisa também nítida é que o que o Jacques fala, ele domina, né? Então, a gente sente segurança na hora de... Segurança, exatamente. Né? E tanto é que ele, acho que teve uma experiência rápida num evento e logo depois já teve alguns compradores contratando ele. Sim, né? sim. E contratando. Várias fotos de perfil ali, eu já vi que... Mudou um monte, né? E hoje em dia, se me permite, né, as pessoas podem dizer que gostaram, mas elas só provam que gostaram quando a foto vai pro perfil. Se a foto tá na bolinha do perfil lá, então... E vários foram pro perfil. Porque é o cartão de visita da pessoa, né? Principalmente quem não tinha já uma fotinho bacana ali, né? Legal. Gente, estamos nos encaminhando pro final. Nós temos ainda 10 minutos. Eu quero aproveitar esse tempo e quero falar um pouquinho sobre os desafios dos negócios de cada um pós tragédia, né? Pós momento desafiador que nós passamos. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas a retomada dos negócios, o que vocês estão vendo? Nós estamos num momento também onde é ano de eleições, em pouco tempo a gente vai ter um novo prefeito aqui na cidade, aqui em Canoas e Porto Alegre também, onde o Jacques reside. Glorinha também é onde o Henrique reside. Aliás, o Henrique já está residindo em Canoas agora. Já estou residindo. A dona Alice que mora em Glorinha. E a gente tem as nossas perspectivas, né? Quero que vocês encerrem, assim, falando um pouquinho sobre isso, para a gente poder ir pro eu trouxe uma folha aqui, tá há tempo já aqui, né? Não sei se tu já estava querendo saber o que tem aqui. É uma folha velha, tá vendo? Compara com a tua. Essa folha aqui eu fiz 22 de outubro de 2014. Fazem 10 anos. Eu li um livro, Quem Pensa Enriquece. Vamos falar de foco agora, tá? Vamos falar rapidinho. E dentro desse livro, ele te propunha um exercício para te focar na tua vida, certo? É o quê? Ele tinha algumas questões, né? Em resumo, tinha que o quê? Como tu te vê daqui 10 anos? O que tu quer para a tua vida daqui 10 anos? Isso em 2014 eu tinha 31 anos, tinha recém-casado, 1 ano de casado. Então eu fiz Alguém te indicou para tu ler Napoleão Hill ou tu já tinha... Cara, eu acho que... Não, Napoleão Hill eu já tinha lido alguns livros. Esse aqui eu acho que eu comprei por acaso, assim, sabe? É dele, eu vou comprar, sabe? Napoleão Hill. Quem Pensa Enriquece é um dos melhores. Eu tenho. Eu gosto desse... Muito bom. Aí, bom, então... o desafio era, em 10 anos, eu traçar como eu queria estar daqui 10 anos. Que seria agora, né? Eu tracei esse objetivo, certo? E aí, esse livro ficou dentro de marca-página de outro livro. Deixava ali, sabe, esse papel. Ficou ali. Ficou esquecido. O ano passado, eu achei ele de novo. Por acaso, nem lembrava desse papel aqui. E eu fui ler de novo, né? E aí... Em resumo, eu consegui ultrapassar as minhas metas em menos de 10 anos. Sabe? Então, glória. Parabéns, cara. Então, tipo assim, tu tinha que... O que tu quer ter, sabe? Tipo assim, a tua meta era assim, o que tu precisava ter o que tu quer ter de investimento, de montante na tua vida financeira, sabe? Qual é a tua renda mensal que tu quer ter daqui 10 anos? Como chegar lá? Não é só quero. Não, o que tu vai fazer para chegar lá? Qual o caminho? Isso, o que tu vai fazer para isso? Então, assim, tem aqui, ó, montante, o custo. Qual que é o custo para chegar lá? O que eu vou trabalhar até lá para chegar lá? E o plano? Qual que era o plano? Né? Um dos meus planos era... em 2014, eu comprei um terreno em Garopaba. Só o terreno. Eu vendi um carro que eu tinha, comprei o terreno, era meu sonho ter uma casa em Garopaba. E aqui eu escrevi, o meu sonho é estar com a minha família de férias em Garopaba, sabe? Sentado na varanda. Cara, em 2017 eu já estava com a varanda, 17 para 18 com a varanda lá, sabe? Então eu consegui, eu foquei nisso, mas tipo, não era um papel que eu lia, porque ele ficou esquecido num livro. Mas eu tinha sempre essa vontade de construir, de empreender, de reinvestir, sabe? E aí eu consegui chegar no meu objetivo antes dos 10 anos. A foto já estava na cabeça do fotógrafo.
Talvez isso. O cara cocria, né? Projeta e Exatamente. Sabe? Então, usei meu final ali, não vou falar de política, não vou falar de nada, mas eu só queria dar essa ideia, tu falou em foco antes. Eu sempre tive um foco. Talvez, aqui ainda eu trabalhava com transporte também, com a Suavitac, está escrito aqui, inclusive. Mas daqui 10 anos talvez eu não esteja mais com a Suavitac, mas sim, eu vou querer estar progredindo de alguma maneira ou de outra. Eu queria estar empreendendo ou dentro dela ou talvez fora, não sei. Sabe? Mas o meu plano é sempre buscar algo a mais. Legal, cara. Parabéns. Muito bom, cara. Ótimo. Parabéns. Ele botou ali o prazo 10 anos ou menos. Tá aqui, prazo 10 anos sabe ou que eu menos. fiz um... Tá aqui a data, ó. O papel é velho, tanto que é pra provar que eu não assinei na época, mas tá aqui a data. Ó. Eu fiz isso aí, eu nem sei onde é que tá. E tinha na questão do Mastermind, eu sempre tive muita dificuldade de ter esse grupo, justamente por ser tímido, ter essa vergonha e não conhecer muitas pessoas. Hoje eu posso dizer que eu praticamente tenho um grupo de Mastermind. Vocês aqui da Confradessa estão me proporcionando isso. Legal. Agradecer essa. E o livro fala sobre isso. Claro, o Napoleão Hill fala de tu criar isso, mente mestra, né? Que é justamente mais de uma mente, forma uma mente maior, né? Que legal. Fala, Henrique. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Hoje foi maravilhoso, eu tinha outra ideia do que seria isso e foi muito melhor. Nem né? doeu. Nem doeu, né? O cara já sofre por antecedência, né? Mas agradecer a oportunidade, Guilherme, os amigos, e dizer que assim, ó, a gente está nessa levada de reconstrução. A gente tem como principal objetivo manter as famílias, né, dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, né? A gente quer muito fazer parte dessa... Porque a gente também está se reconstruindo, né? Então, a gente quer cada vez mais crescer como empresa, como amigos, como clientes também, porque a gente, querendo ou não, se conecta com os outros, né? Com o André, com o Jax, né? Então, com o Guilherme. Então, da política aqui eu não entendo muito, eu sei que cada um tem sua opinião, também não quero entrar muito nesse mérito, mas que nem o André falou, eu tenho muita vontade de crescer e evoluir, procuro muito, né, aprender sempre, e mesmo que eu não siga no ramo, eu tô levando muita coisa, né, na bagagem. E principalmente o legado, né? Principalmente o legado, é isso que eu vou carregar comigo para sempre. Né? Agradecer a minha mãe também, aos familiares e aos amigos, que eu acho que é isso que importa, né? A gente deixa tudo aí, por exemplo, meu pai trabalhou tanto, quantas vezes ele dizia, nunca tirei, né, férias. Ele nunca tirou férias, ele estava sempre com a cabeça no trabalho, sempre preocupado com o trabalho, né? Deixou de curtir muita coisa e deixou tudo aí, sabe? Então eu acho que o que vale é os momentos, isso aqui vale muito, sabe? Agradecer mais uma vez vocês pela oportunidade e é isso aí, gente. Só gratidão. Sabe, Guilherme, antes de fazer negócio na confraria, o mais legal é fazer os amigos, sabe? Porque o meu produto não é um produto que eu vendo para qualquer um, né? Mas eu posso comprar muito na confraria, mas mais do que isso, sim, mais do que negócio, é ter amigos, entendeu? Agora, conheci vocês dois hoje, sabe? Então a gente vai começando a aumentar a nossa rede de relacionamento e de amizade. Com certeza. Porque, às vezes, não só o negócio em si, mas sim a amizade, o que é muito legal nesse nosso encontro, né? Com certeza. Bom, eu queria finalizar. Eu vou citar rapidamente duas passagens assim que eu acho importantes, que conectam com o que a gente está vivendo agora, que foi proposto. Mastermind. Eu tenho todo o respeito a Napoleão Hill, mas na verdade o Mastermind foi escrito num livro um pouco mais antigo. Lá em Gênesis capítulo 11 explica o Mastermind. Quais são os 3 pilares do Mastermind, né? Harmonia, sintonia, propósito. Certo? Isso é o que está descrito por Napoleão. E daí o que acontece? O homem se uniu em torno de um propósito. Ergueu uma torre, a Torre de Babel, conhecida como Torre de Babel. Ergueu uma torre para chegar até Deus. E o problema não era o propósito, era a intenção. Lá pelas tantas, Deus olhou para aquilo, é o que está escrito, não é opinião minha. Deus olhou para aquilo e disse, eu vou ter que ir lá.
Porque eles juntos, quaisquer coisas farão. E eu quero que vocês guardem essa frase e eu volto nela. Deus, quando chegou ali, dispersou aquelas pessoas, mas não mexeu no propósito. Porque o propósito era nobre, era chegar até ele, é tudo que ele quer. Ele não quis mexer também na sintonia, porque afinal de contas o legado era que as pessoas tinham aprendido a trabalhar junto. Mas aí ele mexeu no quê? Na harmonia. E embaralhou as línguas. E tornou inviável o projeto. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas fica nesse ponto, achando que Deus é aquele sujeito que veio estragar a brincadeira, recolher os brinquedos. Mas se a gente vai mais fundo, a gente entende a mensagem com essa frase. Juntos, quaisquer coisas farão, com sintonia, com harmonia e com propósito. O dia que os senhores entenderem, eu não estou dizendo que não entendem, mas o dia que os senhores entenderem e fizerem entender que a casa de vocês é uma nação e que se vocês falarem a mesma língua, com sintonia em torno de um mesmo propósito, quaisquer coisas farão, porque isso está escrito antes da fundação do mundo, as coisas vão mudar. Quando uma cidade entender isso, quando um país entender isso, quando uma espécie entender isso, as coisas vão mudar. Então, a mensagem é muito mais profunda. O que ele está querendo dizer ali, e não é qualquer cara que está dizendo, é que quaisquer coisas farão. Não existe barreira. E a segunda que eu queria colocar é que, nessa nossa retomada, para mim ficou claro que nós precisamos fortalecer nossos negócios, mas que os negócios não podem mais ser apenas locais. O que eu quero dizer com isso? Não é fechar o posto, não é fechar a venda de fraldas, a venda de colchão. Não é isso. Mas a gente precisa se posicionar no digital para que a nossa mensagem chegue mais longe, para que a gente sensibilize outras pessoas e que a gente possa, inclusive, fazer comércio com outras pessoas. E a segunda passagem, então, rapidamente, que eu quero colocar é que, assim, está lá escrito que um pequenino Davi tombou um gigante Golias com uma arma de arremesso. E esta arma aqui, gente, essa arma aqui é a nova arma de arremesso. Com essa arma aqui, quantas pedras você quiser chegam do outro lado do mundo em segundos. E não importa qual é o tipo de posicionamento que você vai adotar. Você vai precisar implementar uma boa estratégia de imagem. Porque é isso daqui que vai fazer as pessoas pararem para você arremessar a pedra. E não importa o quão Davi você seja no seu segmento. Você vai derrubar qualquer Golias. Muito obrigado. Foi um privilégio estar numa mesa com vocês. Que show, hein? Agradeço, hein? Que show. Fechou com chave de ouro, hein? Isso aí. Muito boa. E tu falando da Torre de Babel, né, da intenção, me fez lembrar de novo de Napoleão Hill, que ele fala que o sucesso começa pela intenção da gente. Né? E é por isso que estamos aqui, porque essa confraria foi feita para isso. Se ela fosse para tirar vantagem, nós já teríamos, né, já não estaríamos aqui há tanto tempo. Então. A intenção errada que estava, né, para complementar, a intenção errada que estava no coração do homem era tentar mostrar a sua grandeza perante Deus. Então a intenção estava deslocada, o propósito era bom. Exato. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, meu irmão, pela aula aqui hoje, pelo show. Foi um show compartilhar com vocês das histórias de vocês, das empresas, do legado, né? A gente falou aqui que foi muito bem falado, dos legados, né? E dizer para vocês que a gente, nesse 20º episódio, a gente está retomando, então, o ConfraCast. Para mim, uma das coisas que a gente não pode terminar nunca, porque é uma oportunidade de a gente poder se expor, talvez perder um pouquinho a vergonha de falar em público, né? Aprender um com o outro.
E quem souber valorizar isso, vai lá tanto no Spotify, que tem o canal do Confracast, quanto no YouTube, quem prefere, né, o canal da Confradez. Vai ter lá os 20 episódios e todos os outros que nós iremos gravar. E poder trocar essa experiência e poder, quem sabe, fazer disso um livro, quem sabe fazer disso até uma universidade. Por que não, né? A Confradez também pode, né, evoluir para isso. Universidade de negócios e de vida, né? Por que não, né? Porque, né, trabalhar com pessoas é isso, né? E foi muito falado sobre isso hoje. Então, eu quero agradecer o Estúdio ATplay, parceria do Grupo Timoneiro, na figura do Vanderlei Dutra, nosso confrade e CEO aqui do grupo. Agradecer também ao Gabriel Kostelnak, do Território Coworking Park, onde é feito, onde é gravado aqui, onde tem um estúdio panorâmico na Avenida Farroupilha. E também a cada um de vocês que hoje me proporcionou esse momento aí de aprendizado e de a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês, né? E eu sou um privilegiado porque dos 20 eu participei de 16 assim como host, né? Então eu aprendi com todos e eu sei muita coisa legal assim, né, do que eu já peguei de vocês. E convido a todos os confrades para assistir os episódios anteriores e esse do Confracast para poder conhecer um pouquinho mais um do outro, né? E agradecer então André, muito obrigado. Castol de Bortolini, isso aí, o Henrique Costa e obrigado, o gente. Jacques Beck. Muito obrigado. Foi uma honra. Quase foi chamado de Jack aqui pelo Henrique. Né? Tem problema não. Fugiu. Tem problema não. Mas como ele olhou pro Jacques assim, pensou, não, mas ele tá longe do personagem lá do DiCaprio, né, que é o Jack. Né? Que, aliás, mostrou toda a profundidade do seu talento em Titanic, né? É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos aí que participaram conosco, ao vivo, e quem estiver assistindo aí o programa gravado, o podcast gravado, muito obrigado pela audiência de vocês. Agora vamos lá para o R2 Motors para poder continuar nosso empreendedorismo lá com a Confradez. Valeu! Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.